Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. Nos últimos programas estudamos os 3 primeiros animais da profecia de Daniel, capítulo 7. O profeta, ao mencionar o leão com asas de águia, estava se referindo a Nabucodonosor, rei de Babilônia. O urso representava a Medo-Pérsia e o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando Alexandre e o Império Grego. Agora vamos conhecer o 4º animal. Daniel 7, versículo 7. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Os 4 animais representavam 4 reinos. Portanto, depois da Grécia, o império que mandou no mundo foi o romano. Os historiadores são unânimes em afirmar que essa transição foi muito lenta e é muito difícil encontrarmos uma data exata para a queda dos gregos e a ascensão dos romanos. No ano 197 a.C., Roma derrotou a Macedônia e colocou os estados gregos sob sua proteção. Alguns anos mais tarde, em 190, derrotou Antíoco III e tomou o território Seleucida. No ano 168 a.C., na Batalha de Pídina, Roma acabou com a monarquia da Macedônia, dividindo-a em 4 confederações. Já no ano 146, Roma anexou a Macedônia como província e colocou a maior parte das cidades gregas sob o governador da Macedônia. Este seria um pequeno resumo de como caíram os gregos e como os romanos passaram a dominar o mundo. Não há uma data específica. Foi uma sucessão de eventos e vitórias. Por isso, a data mais aceita como o início da soberania romana é 168 a.C. Foi em 22 de junho de 168, ao meio-dia, que aconteceu a batalha mais importante contra os macedônios. Daniel, quando viu o 4º animal, não pôde compará-lo com algo conhecido. Descreveu-o como sendo terrível e espantoso. Além disso, ficou muito curioso para saber o que representava. Daniel 7, 19. E é assim que a Bíblia descreve o 4º reino, forte e destruidor. Vamos ler o verso 23. O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os historiadores contam que Roma começou a se destacar de uma maneira muito rápida até conquistar toda a Península Itálica, parte da Europa, África e toda a Ásia civilizada, pondo fim aos restos do Império de Alexandre. Vamos analisar agora algumas das características particulares desse 4º poder. Primeira, terrível, espantoso e muito forte. A potencialidade, a força militar, política e econômica de Roma não havia sido manifestada por nenhum outro povo. O caráter terrível e espantoso revela-se nas conquistas. A Península Itálica, Cartago, Macedônia, Síria, África, Espanha, Egito, Ásia Menor, Palestina foram caindo uma após a outra para formar a imensa órbita política de Roma. Segunda,
o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. Na visão profética, o quarto animal ou quarto reino agiria de forma violenta e terrível para com aqueles que eram conquistados. Roma fazia guerra não para conquistar e nem por necessidade de expansão, mas por idiosincrasia e prazer. O templo de Jano, em Roma, devia ficar aberto durante todo o tempo que houvesse guerra, e ele esteve aberto permanentemente durante 5 séculos, salvo uma só vez e por poucos anos. Quando uma guerra era iniciada, os romanos saqueavam todo o país atacado. Os homens, mulheres e crianças eram vendidos como escravos e muitas vezes eram vítimas de castigos desumanos. Estabeleciam pesados tributos aos cativos. Os imperadores romanos eram implacáveis com seus inimigos. Terceira característica do poder romano: pisava aos pés o que sobejava. Essa figura de linguagem mostra uma fera que, após dominar sua vítima e já ter se alimentado da mesma, pisa em cima do que sobrou de forma sádica. Quarta característica: e tinha 10 pontas, 10 chifres. Todos os que visitam Roma podem ver as ruínas do que foi esse grande império. Ninguém foi tão poderoso quanto eles. Os historiadores dizem que o sol não se punha no Império Romano. Ele abarcava desde a África ao sul até a Inglaterra ao norte e desde a Pérsia ao leste e a Espanha ao oeste. Porém, não durou para sempre. Foi dividido em 10 partes, de onde surgiram as principais nações da Europa de hoje. Em 476 de nossa era, se consumou a queda da soberania romana. Mas a profecia sobre o animal terrível e espantoso não termina por aqui. No próximo programa, vamos conhecer o poder religioso exercido por um dos chifres ou pontas desse reino. Amigo ouvinte, creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca direção divina. É o alimento espiritual, fonte de verdade eterna, tesouro do pensamento, esperança de eterna vida. Faça da Bíblia. Este é o programa número 85 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.